dia da nossa campanha 40 dias para a Páscoa. Nós iniciamos essa campanha há 39 dias, não é? Viemos caminhando, nós estivemos em oração, nós estivemos em jejum, nós estivemos estudando a palavra, e durante os nossos cultos, nós estivemos trazendo a palavra do Senhor. Quando o Senhor, a partir do momento em que Ele entra na sua crucificação, nós fomos então vendo a respeito de todo esse trajeto do Senhor e destacando ensinamentos da palavra, a respeito desse tempo que Jesus viveu e daquilo que é necessário que seja gerado em nós. Nós falamos a respeito de perdão, falamos a respeito do cuidado de Deus, falamos a respeito de termos esperança, falamos a respeito de adoção, sobre a providência do Senhor para as nossas vidas. E nessa semana nós estamos falando a respeito de rendição. A palavra rendição, amados, ela vem de nós nos rendermos, de estarmos rendidos a Deus. Quando nós falamos a respeito de estarmos rendidos a alguém, é nós declararmos que nós não vamos fazer força, nós não vamos ir contra, mas pelo contrário, nós vamos nos entregar. Render-se é entregar-se totalmente. E quando nós vemos a palavra do Senhor e nós chegamos até a cruz e vemos na palavra quando, depois de ter sofrido todo o episódio da crucificação, quando Jesus, ele teve ali os soldados tirando sorte das suas roupas, quando aquele ladrão pede ao Senhor que o perdoe e o leve junto consigo para o seu reino, nós vemos quando o Senhor Jesus, ele diz para João, a respeito de Maria, sobre João cuidar de Maria e tê-la como sua mãe. Nós vemos quando o Senhor Jesus, ele diz, eu tenho sede, e lhe é oferecido vinagre. E agora nós vemos quando Jesus, ele diz assim, está consumado. Quando Jesus, depois de ter vivido tudo aquilo que havia sido escrito a respeito do Cordeiro de Deus entregar-se para que nós pudéssemos ter vida e não uma vida comum, não uma vida temporal, mas uma vida eterna. Então ali na cruz o Senhor diz, está consumado. Essa palavra está consumado, ela significa tudo está feito. Tudo está cumprido, tudo foi cumprido. Tudo já foi, aquilo que foi determinado por Deus para que acontecesse, já aconteceu. A obra está feita, o ministério está cumprido, está consumado. E aí a palavra de Deus diz que Jesus, ele entrega o seu Espírito a Deus. E ali ele morre. Amados, quando eu vejo na palavra do Senhor a esse respeito, não é? Que Jesus, ele morreu e a palavra de Deus diz que depois ele foi sepultado, que um dos senadores ali de Jerusalém oferecem o túmulo da família para que Jesus fosse sepultado no lugar de honra. Eu quero nessa noite chamar a nossa atenção para qual era a perspectiva dos discípulos um dia depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Não por coincidência, mas era um sábado, como é o sábado hoje. Ontem nós estivemos vivendo a sexta-feira, não é? No nosso país é chamado de Sexta-feira Santa,
por ser uma sexta-feira que antecede a ressurreição de Cristo, e a sua morte e a sua ressurreição. Então nós vivemos ontem essa parte da história. Mas eu quero chamar a sua atenção para o sábado. O sábado, amados, que é o dia depois que o Senhor Jesus já havia sido crucificado, já havia sido morto, já havia sido enterrado. É o sábado que os discípulos, eles já estavam numa condição de voltarem para o mar, voltarem para a vida que eles tinham antes de conhecer Jesus. No sábado, foi um sábado de silêncio. Foi um sábado quando aqueles homens, depois de caminharem cerca de 3 anos com Jesus, eles não tinham mais a companhia dele. Depois de caminharem aprendendo, ouvindo, acordavam e Jesus estava no meio deles. Eles iam dormir e Jesus estava no meio deles. Eles iam se alimentar e Jesus estava junto deles. Mas aquele dia, aquele sábado, era um dia onde eles estavam sozinhos. Eu quis ler esse texto aqui de Mateus 17, porque em muitas experiências que os discípulos tiveram com Jesus, no decorrer da sua caminhada com ele, Jesus disse para eles: até quando eu estarei com vocês? Ah, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Jesus, durante toda a caminhada com os discípulos, Jesus dizia para eles: olha, eu não vou estar com vocês como humano, eu não estarei com vocês para sempre. Chegará um dia em que eu vou me entregar e eu serei tirado da terra e do lugar onde nós estamos. Eu vou voltar para o meu Pai. Os discípulos naquele sábado estavam vivendo, amados, exatamente isso. Eles estavam vivendo a verdade da palavra, o cumprimento daquilo que o Senhor Jesus já os havia orientado, de que chegaria um dia em que Ele não mais estaria com eles. E quando nós lemos a palavra, qual foi a reação dos discípulos? Os discípulos desanimaram, os discípulos se entristeceram, os discípulos decidiram voltar para a sua vida anterior. Os discípulos, eles decidiram tornar a ser como eles eram antes. Amados, para nós que andamos com Jesus, espiritualmente, sabemos quão difícil deve ser uma pessoa andar sem Jesus. Como deve ser difícil uma pessoa que ela se afasta de Cristo e depois ela começa a viver os seus dias sem a presença do Senhor. Como deve ser uma vida difícil, triste. Imagine os discípulos que viveram com Jesus ali presencialmente. Eu quero dizer que nesses dias de pandemia, nesses dias dessa fase vermelha emergencial, quando nós estamos muito mais na vida virtual do que na vida presencial, nós temos nos relacionado com muitos irmãos, não de forma presencial, mas de forma virtual. Como é ruim, como a gente sente saudade, ainda que você fale com alguém todos os dias, pelo WhatsApp, ou pelo telefone, ou qualquer outra forma de comunicação, não ver, não tocar, não sentir, como isso nos faz falta.
Imagine aqueles homens que andaram com Jesus, não tê-lo mais, não ouvir mais a sua voz. Amados, quantos de nós, ainda por conta da pandemia, com uma maior intensidade, estão vivendo o luto da perda de um ente querido, o luto da perda de um amigo, o luto da perda de alguém? Quanto que a gente tem ouvido dizer assim, olha, mas eu conversei com a pessoa semana passada, e hoje eu tive a notícia de que ela não vive mais. Essa foi a condição que os discípulos também viveram. Amados, veja que enquanto caminhavam com Jesus, eles criam que Jesus era sim o Messias enviado. Eles criam que Jesus era sim aquele que tinha vindo por uma promessa do Pai, uma promessa de redenção, uma promessa de resgate, uma promessa de salvação. Eles criam. Eles viveram isso, tiveram experiências com Jesus. Mas naquele sábado, era como se tudo aquilo que eles tivessem vivido não fosse uma realidade. Porque eles perderam a expectativa. Eles perderam a esperança. Eles perderam aquilo que era palpável. E amados, quando é que entra a nossa fé? Quando é que é necessário ter fé? A palavra do Senhor diz que fé é nós cremos naquilo que nós não podemos tocar, naquilo que nós não podemos ver, naquilo que de fato nem existe, mas que nós cremos que virá à existência, que nós cremos que existirá. Mas naquele sábado, os discípulos perderam a fé, porque eles estavam acostumados com aquilo que era humano, com aquilo que era físico, com aquilo que era palpável. Naquele dia, eles se sentiram abandonados, se sentiram desprotegidos. Eu imagino, amados, que naquele dia algum deles tenha pensado assim: perdi 3 anos da minha vida. Foram 3 anos acreditando, andando atrás de alguém que, assim como tantos outros, morreu e nos deixou aqui como órfãos. Amados, quantas vezes nós nos sentimos assim? Senhor, eu oro, eu clamo, eu peço, mas parece que o Senhor está tão longe. Quantos de nós temos vivido não pela fé, mas por aquilo que parece? Parece que Deus não ouve. Parece que as coisas estão fora do controle. Parece que nem tudo está no controle das mãos de Deus. Aqueles discípulos, naquele dia, naquele sábado, eles viviam a aparência de que tudo estava acabado. Eles viviam a aparência de que haviam caminhado por 3 anos e que aquilo não teria valido a pena. Seria somente uma lembrança, algo que eles contariam para os seus filhos e para os seus netos, como uma experiência que tiveram, algo que se tornou inacessível para eles. Amados, Jesus havia dito para eles: creia em mim, não desanime, permaneça, tenha fé. Quantas vezes Jesus disse para eles: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas isso é temporário. Eu imagino que para os discípulos, aquele sábado tenha durado uma eternidade.
Sabe aquele dia que parece que não acaba? Aquele dia que é terrível e não parece que nunca tem fim. Eu imagino que esse foi o sábado daqueles discípulos. Mas em meio àquela escuridão, da falta da luz que é Jesus, eles se fecharam. Eles deixaram talvez de crer. Mas eu quero te dizer nessa noite que, tão certo quanto nós sabemos, que depois do sábado vem o domingo, que depois da noite vem a manhã, que depois do choro vem o riso. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não deixou nunca de cumprir nenhuma das suas palavras. Por isso, nós não podemos deixar de crer. Nós não podemos deixar de ter fé, amados. A palavra do Senhor diz que no domingo de manhã, uma mulher foi até ali o lugar onde Jesus havia sido sepultado. Talvez aquela mulher, diferente dos discípulos, ela estava contando os dias. E dizendo assim, Jesus disse que vai ressuscitar no terceiro dia. Jesus, Ele disse que Ele vai ressuscitar no terceiro dia. Amados, quando nós lemos a palavra, em um dos evangelhos, deixa eu ver se é em Mateus. Em um dos evangelhos, após a crucificação, Mateus, no capítulo 27, no versículo 62, Mateus 27, 62, veja o que aconteceu, eu quero ler. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Veja que aqueles homens eram homens que não criam em Jesus, não acreditavam, não se submeteram a Jesus como Senhor e Salvador. Eram homens que chamavam a Jesus de enganador. Eram homens que não criam em Jesus como Filho de Deus. Mas eles vão até Pilatos e dizem assim: olha, nós nos lembramos que Jesus, que aquele Jesus enganador, diziam eles, ele disse que depois de 3 dias ele ressuscitaria. E aí no versículo 64 eles dizem assim: manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se deu o caso que os seus discípulos vão lá à noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior que o primeiro. Aqueles homens, eles acreditavam que os discípulos, para fazerem com que aquilo que Jesus disse se tornasse uma verdade aos olhos humanos, seria necessário que os discípulos fossem lá e roubassem o corpo. Por isso, eles colocaram mais soldados ali para guardar aquele lugar de morte, para guardar o sepulcro. Queridos, quantas vezes existem circunstâncias que nós vemos que a pessoa que ela não conhece a Jesus, ela se coloca muito mais em condição de fé do que aquele que tem caminhado junto com Jesus. Quem nunca ouviu uma história de que alguém que não conhece a Jesus fez um voto e cumpriu e foi curado? Fez um voto, cumpriu e foi liberto. E nem conhecia Jesus tão bem quanto você conhece, quanto eu conheço.
mas porque creu, porque teve fé, porque não deixou que a dúvida entrasse em si e colocasse as palavras que foram ditas por Jesus em dúvida. A palavra do Senhor diz que no terceiro dia, assim como havia dito, o nosso Senhor ressuscitou. Como disse que faria, sem que nenhum homem tivesse tocado seu corpo, sem que nenhum homem tivesse chacoalhado para que ele acordasse. A palavra do Senhor diz que ele ressuscitou. E naquele lugar de morte não o encontraram, porque ele já havia ressuscitado. No lugar de morte ele fez que se transformasse num lugar cheio de vida, porque ele, a própria vida, havia ressuscitado. Queridos, mas nós precisamos crer. Tão certo quanto o nosso Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia e ressuscitou, ele também disse que ele voltará. Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas quando ele der ordem, eu voltarei para buscar a minha igreja. Quantas pessoas deixaram de crer na volta do Senhor Jesus? Talvez porque saíram de uma sexta-feira quando viram Jesus entregando a sua vida por eles. Jesus derramando e se entregando totalmente para que tivessem vida. Saíram da sexta-feira e entraram no sábado. No sábado de tristeza, de falta de fé. No sábado sem esperança. No sábado onde as palavras de Jesus foram esquecidas. Estão sofrendo porque não receberam em si a convicção, não têm em si a convicção de que Jesus, ele vai voltar. Queridos, o Senhor Jesus, ele vai voltar. Ele nos prometeu que voltaria e ele voltará. A diferença é que a palavra do Senhor diz que o Senhor, nosso Jesus, ele esteve por 40 dias no meio dos seus discípulos, tratando com eles e convencendo a eles de que ele era o Cristo ressuscitado. Ele caminhou com os seus discípulos no caminho de Emaús, sem que fosse reconhecido por eles. Amados, por que aqueles discípulos não reconheceram a Jesus enquanto Jesus andava com eles após estar ressuscitado? Porque as escamas da incredulidade cegaram os seus olhos. Talvez existam pessoas hoje entre nós que estejam ouvindo essa palavra e que possam dizer assim: eu não acredito mais, eu não creio mais, eu não enxergo mais, eu não tenho esperança mais. Em nome de Jesus, eu declaro que caiam as escamas dos seus olhos. Em nome de Jesus, eu declaro que em nome de Jesus os seus olhos não serão mais tapados, mas são livres para que vejam em nome de Jesus a verdade da palavra de Deus. De que o nosso Senhor Jesus, tão certo quanto ele ressuscitou dos mortos, ele voltará para buscar a sua igreja. Em nome de Jesus eu cancelo de sobre a igreja a palavra de que quando Jesus disse: até quando estarei entre vós? Geração perversa, geração incrédula. Queridos, o nosso Senhor Jesus, ele está no meio de nós através do seu Espírito Santo. Ele habita no meio do seu povo através do seu Espírito Santo. Mas ele também nos disse que haverá um tempo em que muitos esfriarão da fé. O amor de muitos se esfriaria e muitos se apostatariam da fé, deixariam a fé de lado.
Que em nome de Jesus, nessa noite, nós possamos dizer: Senhor, eu creio. Eu vou manter a minha fé firme. Eu quero, Senhor, alimentar a minha fé, alimentar a minha esperança, alimentar, Senhor, em mim a certeza de que o Senhor prometeu e o Senhor vai voltar. Viva hoje a certeza de que o nosso Jesus, Ele se entregou para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Que essa seja uma noite em que você se renda ao Senhor, dizendo: Senhor, eu me entrego a Ti totalmente, porque eu quero que Tu sejas o Senhor e Salvador da minha vida, porque eu não quero viver uma vida sem esperança. Eu não quero que a minha vida seja como a noite que nunca acaba, mas eu quero sobre a minha vida a luz da estrela da manhã, do sol da justiça, que tragam sobre mim a esperança.